Tudo começa com uma ideia, não é mesmo? E dentro da universidade não é diferente. Muitas ideias surgem, muitos projetos são feitos e essas iniciativas trazem muitos benefícios para a nossa comunidade acadêmica. E foi a partir de uma ideia que uma aluna do curso de Psicologia idealizou o primeiro Congresso Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil em parceria com a Universidade de Chiba, no Japão. O congresso aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de outubro na UFPEL. Estamos aqui com a Mariana Gouveia, psicóloga e coordenadora adjunta do Conibra. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada. Nós vamos fazer a nossa entrevista com ela e ela vai poder falar um pouco sobre a história do primeiro congresso nipo-brasileiro da UFPEL. Então, Mariana, como é que surgiu a ideia do Conibra? Bom, o Conibra, ele surge muito antes da ideia de um congresso. Nossa parceria com a Universidade de Chiba do Japão fez 3 anos em julho, então eu estava ali no 3º, 4º semestre do curso de Psicologia, participei de um congresso internacional de terapia cognitiva comportamental. Nesse congresso eu assisti uma apresentação da Isana Kite, que é uma pesquisadora da Universidade de Chiba, e aí comecei a trocar os e-mails com ela para ver sobre esse projeto que ela desenvolvia lá e se teria como aplicar ele aqui no Brasil. E aí essa parceria começou então aí. Então fez 3 anos agora em julho. Então a gente teve um longo caminho até a gente firmar essa parceria. Já vai fazer 1 ano que a gente assinou os contratos com eles, né? Essa parceria realmente com eles se efetivou com essas assinaturas. E lá está previsto mobilidade acadêmica, congressos, seminários e também desenvolvimento de pesquisas. Então, a partir daí, a gente começou a planejar alguns eventos com eles e o congresso foi o primeiro. Dentro dessa jornada, quais foram os maiores desafios com essa nova cultura? Sempre que a gente está lidando com culturas novas, tem muitos desafios, porque, obviamente, tem pontos de semelhança e pontos de diferença. E, principalmente, quando a gente está falando do Japão, que literalmente fica do outro lado do mundo, é uma cultura realmente bastante diferente da nossa. A gente enfrentou alguns desafios de como falar com eles, ou as diferenças de uso de palavras. Então, quando a gente foi fazer as pesquisas, muitas palavras eles achavam que as nossas crianças usavam e não usavam, então a gente precisava sempre ficar lidando com essas diferenças. Diferenças também na forma que as crianças vão para a escola, na forma como as nossas escolas funcionam e as escolas de lá funcionam. Então teve vários pontos assim que a gente foi aprendendo bastante em conjunto com eles. E no final, né, o nosso objetivo sempre é a saúde mental das crianças, então o objetivo final a gente sempre tentou olhar para o mesmo ponto. E, Mariana, quais são as expectativas para as próximas pesquisas e produções? No momento, a gente está com 2 pesquisas em andamento com o pessoal de Chiba, tá? A primeira é a validação de um instrumento de resiliência, que aí a gente pegou um instrumento americano e está fazendo todo o processo de validação e adaptação transcultural aqui em Pelotas, tá? Validando esse instrumento, a gente vai usar ele nessa pesquisa, que é a pesquisa da Aventura no Mundo da Resiliência, que é a pesquisa principal que a gente está desenvolvendo com eles. Então, essa vai ser a segunda parte, né? Esse ano a gente pretende terminar a validação do instrumento para que ano que vem a gente comece então nas escolas a aplicação do programa em si. Então, a gente viu que tu trouxe o livro, que foi uma das produções que vocês fizeram em parceria com a Universidade Japonesa. A gente gostaria que tu contasse um pouco sobre esse processo da produção e como é que foi a recepção desse material aqui na cidade. Bom, esse livro ele é baseado na terapia cognitivo-comportamental, então é um protocolo baseado cientificamente. Então, esse programa, assim, literalmente está sendo único aqui, a gente não tem um material desses. Então, todo esse processo de validar e de toda a pesquisa científica, assim, vai ser realmente inédito. Então, esse material ele foi feito para ser aplicado durante 9 semanas nas escolas, então mais ou menos 3 meses, que a gente 1 vez por semana vai nas turmas, né, alunos de 5º e 6º ano, para estar aplicando esse material. E a ideia é que ao longo dos capítulos do livro e das semanas, as crianças vão desenvolvendo a sua saúde mental, a sua resiliência, isso vai aumentando. Então a ideia é bem didática, assim, eles começam com um ovinho, como se fosse um Pokémon mesmo. E à medida que as crianças vão evoluindo na sua consciência corporal, a sua saúde mental, o ovinho vai chocar, os animais vão crescer, então ele é super didático assim. Então quando a gente foi apresentar para as crianças e nas escolas, né,
essa semana, quando eles vieram para cá, a gente foi e levou, assim, foi super bem recebido pelas crianças, elas gostam todo esse processo, assim, parece um anime, então elas gostam bastante, assim, da forma que foi desenhado. A linguagem também a gente revisou com crianças, né, perguntando quais os termos elas usam mais, né, como elas falam algumas coisas. Então, assim, parece um gibi, um mangá, então as crianças, assim, a princípio gostaram bastante desse material. Tem tarefinhas, que ele é bem colorido, e cada semana elas vão ter uma tarefinha para fazer em casa. E aí, trazendo a tarefinha pronta, elas vão ganhar um adesivo. Trouxe o adesivo para mostrar também, que é tudo muito colorido, assim, tudo muito bonitinho. Então, a ideia é que elas curtam bastante mesmo o material, foi feito com muito carinho. Como é que foi a experiência deles visitando a cidade, conhecendo outras culturas? Eles chegaram aqui na segunda-feira da semana passada, então eles ficaram ao todo 6 dias, foi bastante tempo. E eles vieram para o primeiro Congresso Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Emocional Infanto-Juvenil, então para palestrar sobre essa temática em específico, mas a gente também teve agendas de visitas nas escolas, então eles puderam conhecer as escolas públicas e também as privadas da região, porque como é uma pesquisa científica, a gente precisa de uma amostra dos 2 tipos de escolas, tá? Então, eles gostaram bastante, as crianças, principalmente das escolas públicas, muito queridas, fizeram desenhos para eles, ficaram curiosos em saber como é que se falava alguma coisa em japonês. Então, assim, foi muito, muito rico, assim, esse encontro. A gente fez visitas, assim, com pessoas que tinham exposições, né, e quadros e cartas, assim, de uma cidade japonesa em específico, que é a cidade irmã de Pelotas, que é Suzu. Então a gente teve algum período assim também para estar mostrando para eles, né, essa irmandade que Pelotas tem. Então eles gostaram bastante da comida daqui, a gente levou na churrascaria, eles amaram, né, não tinham comido churrasco ainda. Então foi bem interessante assim essa troca de experiências e até para a gente poder, enquanto profissional e alunos também que estavam envolvidos no congresso, assim, treinar o nosso inglês também, aprender sobre essa diferente forma de cultura mesmo, de ver as coisas, né? Toda a questão para eles é tudo muita sensibilidade, as coisas são feitas com muito carinho, com muito respeito, então a gente poder estar vendo que a forma que a gente entrega um presente também, com todo o cuidado. Então a gente estudou bastante e foi muito, muito legal, assim. Então eles foram embora ontem e a gente já está com saudade, assim, a gente já quer que eles voltem. Mas ano que vem a ideia é que o congresso ele seja realizado lá no Japão. Então aí vai ser outra troca de experiências. Obrigada, então, pela participação. A gente está muito contente em ter essa conversa e a gente espera que eventos assim se repitam aqui na nossa universidade. Eu que agradeço e a mesma coisa que eu falei no congresso eu repito aqui. Eu acho que para mim, enquanto aluna de 4º semestre, quando tudo isso começou, às vezes a gente só precisa de um professor para nos dar um apoio, para olhar para a nossa ideia e dizer, não, vai, tu consegue. E hoje a gente ter essa parceria com o Japão, né, resultado de 1 e-mail de uma aluna de 4º semestre é um motivo de muito orgulho, assim. Então, acho que esse é o recado principal, da gente poder estar de olho nos nossos alunos e poder dar voz para os nossos sonhos, que eles sim são possíveis.